Boa noite, nós somos o grupo 3 de Medicina do Trabalho, ministrado pelo professor Djalma. O grupo é composto pela Cindy Alves, Cláudia Bucar, Carlos Brasil, Edson Vasconcelos, Daniel Salman e João Gabriel Macedo. O nosso trabalho, ficou responsável para falar sobre a toxicologia médica e imunologia clínica. Bom, vamos falar primeiramente sobre a toxicologia médica. A toxicologia médica é uma subespecialidade médica com foco no diagnóstico, tratamento e prevenção do envenenamento e outros efeitos adversos à saúde causados por fármacos e substâncias tóxicas ambientais e ocupacionais, que é justamente o que é mais o foco da nossa matéria, que é a medicina do trabalho. Bom, como eu falei, o nosso foco da toxicologia médica é mais na parte ocupacional. E aí já é sabido de várias pessoas, mas que algumas profissões ela deixa a pessoa mais exposta a algumas substâncias que podem, ao longo prazo ou em curto prazo até, fazer mal, né, àquela pessoa. Como é o caso, por exemplo, da pessoa que trabalha com solda, com blindagem a gás, ou seja, ela vai estar ali exposta há muito tempo ao dióxido de nitrogênio. Quem trabalha com refinamento de ouro é o vapor do mercúrio. Quem trabalha com esterilização hospitalar é o óxido de etilênio. Operação de empilhadeira indoor ou de compressor vai estar sendo exposto ao monóxido de carbono. E a gente vai ver que são substâncias que vão fazer mal para um indivíduo estando ali exposto muito tempo, né? Aqui eu trouxe mais uma tabela, mais título de curiosidades, com alguns exemplos de exposições tóxicas que vão afetar a saúde pública, né? Que tem o chumbo, arsênio, nitratos, o sulfato de hidrogênio, isso, e o cloreto de metileno, enfim, que além de na parte ocupacional, pode também é um grande problema na saúde pública. Bom, os agentes tóxicos e seus efeitos. A gente vai ver aqui que os agentes eles vão se classificar de acordo com alguns critérios. Primeiro, enquanto seu estado físico, porque a gente vai ver que o estado físico ele é bastante importante desse agente, porque às vezes um agente tóxico sólido ele não é tão nocivo, ou às vezes nem é nocivo, mas ele já o vapor dele é sim nocivo. A estrutura química, existe certas substâncias que ela não é tóxica, mas um outro isômero dessa substância vai sim fazer mal. O tamanho dessa substância pode fazer mal. O meio ou essa solução que está inserida pode fazer mal, porque ela pode estar ali em um meio que não faça mal e no outro ele já pode fazer. Existe também algumas substâncias que elas vão ter elas podem ser às vezes apolar ou polares, né? E elas vão ter às vezes também uma melhor disponibilidade em certos lugares do corpo humano, ou seja, ela pode fazer mais mal em algum lugar do que outro, e também seu mecanismo de ação. Além disso, ela vai se classificar com os seus efeitos clínicos, que às vezes é o que vai dizer sobre o aparecimento. E aí vai ter os fatores que afetam a resposta clínica de um agente tóxico. Vai ter 3 critérios que vão ser, e aí vai ser a duração, a frequência e via de exposição, né, que vai ter efeitos que são longos, vai ter efeitos que têm certa frequência, e também a via de exposição ela interfere, né? Às vezes se for pelo meio da ocular, às vezes uma percutânea, uma ferida que a pessoa tem, ela se machucou, ou se foi talvez respirando, né? Isso vai afetar essa resposta clínica a um agente tóxico. Além disso, fatores ambientais, como se o local for mais úmido, for mais seco, também vai afetar. E aí, até que, de acordo com o indivíduo, tem indivíduo que é mais predisposto a ter uma certa resposta àquele agente tóxico e outros não. Como é o caso de, por exemplo,
a deficiência da G6PD, né? Que é uma enzima, e aí que para certas substâncias, principalmente em relação às hemácias, ela vai fazer com que substâncias tóxicas que interfiram na hemólise sejam mais vigorosas, né, as respostas. Bom, e aí para a gente entender os efeitos, é bom a gente saber o conceito da toxocinética e a toxicodinâmica. A cinética, ela diz a respeito a parte da movimentação da substância no interior do corpo, como absorção, distribuição, metabolismo, excreção. Já a dinâmica, resumidamente, ela vai se dizer a respeito sobre os efeitos que causam no corpo do indivíduo. Bom, aí a toxocinética e toxicodinâmica, ela vai sofrer influência de alguns fatores, como a biodisponibilidade, que é a concentração daquela substância ali em determinado local do organismo do indivíduo, que aí aquela concentração, dependendo se ela for muito alta ou muito baixa, vai dizer a respeito sobre o efeito que o indivíduo vai sentir, os sinais clínicos. A permeabilidade da membrana celular, barreiras celulares e sinalização celular vai dizer a respeito justamente porque tem substâncias que elas são têm mais afinidade com alguns locais, né? Por exemplo, também alguns locais é de difícil acesso, por exemplo, como a barreira hematocefálica. Então são locais que é difícil o acesso, né, dessa substância, mas a gente sabe que é um local bastante sensível, e quando essa substância chega lá, é por isso que geralmente os danos são bem grandes, né? E também a absorção, ela vai ter uma grande influência, porque se for o gastrointestinal, ela vai ter uma resposta diferente da pulmonar, da percutânea ou da ocular. Além disso, as substâncias que têm uma baixa hidrossolubilidade, elas vão ter um sinal de alerta fraco. E aí, quando tem esse sinal de alerta fraco, geralmente elas vão causar um dano maior ao indivíduo. Quando ela tem uma alta hidrossolubilidade, de alerta eficientes, né, como é o caso aqui da amônia, da cloramina, dióxido de enxofre. Então, as respostas geralmente são que o indivíduo, o prognóstico dessa contaminação é melhor, porque o indivíduo vai ter essa resposta, né, esse sinal de alerta, então é um prognóstico melhor. Bom, e com isso é importante saber que vai ter essa toxocinética e toxodinâmica, vai ter também uma influência sobre distribuição de toxinas no corpo, sobre o metabolismo, onde ela é metabolizada e no que ela é metabolizada, e como é feita a excreção. E deve ser levado em conta justamente as vias de mecanismo de excreção, depuração, o volume de distribuição e o meio tempo e meia vida. Grande parte das nossas informações a respeito dos efeitos tóxicos de diferentes agentes vai se originar justamente no estudo de diversas cepas e espécies de animais. E os efeitos agudos, eles são algumas vezes qualitativamente muito diferentes dos efeitos crônicos. É importante ressaltar também que não existe certeza absoluta de que os fatores de segurança para a exposição a uma substância tóxica serem baseados em estudos com animais, se eles seriam também válidos para seres humanos. Grande parte de nossas informações a respeito dos efeitos tóxicos de diferentes agentes vai justamente se originar no estudo de diversas cepas e espécies de animais. As substâncias tóxicas, elas causam com frequência efeitos em animais, alguns imediatamente após a sua administração e outros depois de um período prolongado. E agora a gente vai falar um pouco dos testes para os efeitos agudos. Eles são geralmente realizados quando não existem dados disponíveis para o potencial de toxicidade de uma única exposição ou de poucas exposições a um agente específico. No caso, os sintomas e sinais anteriores à morte, eles são observados e o animal é examinado em seguida à procura de alterações macroscópicas e histológicas nos tecidos. Já os testes para os efeitos subagudos ou subletais de um agente específico são geralmente realizados durante o período de 21 a 90 dias em animais, com a via de administração escolhida com base na antecipação da exposição humana.
Em seguida, a gente vai falar um pouco dos testes para os efeitos crônicos. Eles vão ser realizados em animais quando é prevista a exposição humana a um agente específico por um longo período ou se espera um longo período de latência entre a exposição e a toxicidade. Por último, os testes teratológicos, eles vão justamente envolver a exposição de animais fêmeas grávidas a um agente específico em um momento crítico da gravidez e, posteriormente, o exame de sua prole à procura de malformações. A avaliação de risco é caracterização dos efeitos potenciais adversos à saúde da exposição humana a substâncias nocivas. E essa avaliação ela pode ser dividida nas seguintes etapas. Etapa 1, identificação do dano. Etapa 2, avaliação dose-resposta. Etapa 3, avaliação da exposição. E etapa 4, caracterização do risco. É importante destacar aqui também que existem diversas incertezas inerentes à avaliação de risco das substâncias tóxicas. A primeira são os dados de seres humanos, que são frequentemente suficientes ou limitados devido à incapacidade de detecção de efeitos de baixa incidência. A segunda são os dados animais são, em geral, de relevância duvidosa para os seres humanos. 3. Os mecanismos de ação dos efeitos são pouco conhecidos. Ou então 4. A exposição da população em risco talvez não seja quantificável e o cálculo das doses provavelmente não poderá ser possível. Quando falamos sobre uma relação dose-resposta, é importante falar que ela ocorre quando alterações na dose são seguidas por alterações consistentes na resposta, como pode ser visto em curvas do tipo dose-resposta. Uma variedade de fenômenos toxicológicos pode ser demonstradas por essas curvas. Em geral, as manifestações de toxicidade aguda, devido às exposições às doses elevadas, elas serão mais evidentes do que as devidas à toxicidade crônica ou à toxicidade associada às exposições às baixas doses. O quadro abaixo ele vai listar justamente as exposições ocupacionais selecionadas e seus sinais e sintomas. Aqui a gente vê também que na exposição aguda, o reconhecimento de sintomas compatíveis com a exposição tóxica é fundamental na avaliação e, finalmente, na solicitação de testes para confirmar a exposição aguda. Os sinais vitais, incluindo pressão sanguínea e pulsação, bem como a avaliação das pupilas, peles e ruídos intestinais, poderão auxiliar no diagnóstico. Já na exposição crônica, os sinais e sintomas poderão ser sutis ou mesmo passar despercebidos, se houver um baixo índice de suspensão para uma toxina específica, enquanto diversos testes validados estão disponíveis para exposição às toxinas. Quando falamos sobre controle da toxicidade aguda, a gente fala na interrupção da exposição, no tratamento sintomático e no tratamento de apoio. Em caso de toxicidade potencialmente fatal, a manutenção da função cardiopulmonar e do equilíbrio de hidroeletrolítico são de alta prioridade. Após a ingestão aguda de um fármaco ou substância química venosa, deverão ser tomadas medidas para limitar justamente a absorção gastrointestinal por meio de administração de carvão ativado ou por lavagem intestinal. No caso do contato de substâncias químicas com a pele ou com os olhos, deverá ser realizada então a descontaminação tópica, geralmente com água abundante ou soro fisiológico. O quadro abaixo, ele lista vários antídotos comuns usados nas exposições tóxicas, ocupacionais e ambientais. Vou falar aqui agora sobre a imunologia clínica. O sistema imune tem como função proteger o hospedeiro contra a invasão de antígenos estranhos por meio de sua capacidade de extinguir os antígenos próprios dos não próprios. A resposta imune normal depende de uma cuidadosa coordenação de uma complexa rede de células especializadas, órgãos e fatores biológicos necessários para o reconhecimento de patógenos e a eliminação subsequente de antígenos estranhos. A imunidade ela vai se subdividir em inata e adaptativa. No caso da inata, ela vai estar presente por ocasião do nascimento, ela necessita de exposição prévia a antígenos e é inespecífica na sua atividade, enquanto que a adaptativa é desencadeada pela exposição de agentes estranhos que escaparam da imunidade inata ou então que nelas penetraram. O sistema imune adaptativo possui especificidade para antígenos estranhos individuais, bem como memória imunológica, que possibilita a produção de uma resposta intensificada em uma exposição subsequente ao mesmo agente ou algum agente estritamente relacionado, que no caso seria a relação cruzada. Antígenos e imunógenos.
As substâncias estranhas passíveis de induzir uma resposta imune são denominadas antígenos ou imunógenos. A imunogenicidade implica que a substância em questão tenha capacidade de reagir com um sítio de ligação de antígenos sobre uma molécula de anticorpos, ou então sobre receptores de células T. Os agentes estranhos complexos possuem determinantes antigênicos ou epitopos múltiplos e distintos, dependentes da sequência peptídica e da conformação de dobramento das proteínas imunogênicas. Os imunogênicos são, em sua maioria, proteínas, embora também possam ser carboidratos em alguns casos. Células do sistema imune. Diversas células efetoras participam na defesa imune e nas reações de hipersensibilidade. Essas células incluem mastócitos, basófilos, neutrófilos, polimorfonucleares, eosinófilos, macrófagos, monócitos, plaquetas e linfócitos. Os linfócitos são responsáveis pelo reconhecimento inicial específico de antígenos. Essas células são classificadas do ponto de vista funcional e fenotípico em B e T. Em nível estrutural, não podem ser diferenciadas ao nível de microscópio. As células T estão envolvidas nas respostas imunocelulares, enquanto que os linfócitos B estão envolvidos nas respostas humorais ou dos anticorpos. As células T citotóxicas ou killer são produzidas após a interação de células T maduras com determinados antígenos estranhos. São responsáveis pela defesa contra patógenos intracelulares, imunidade tumoral e rejeição de transplante de órgãos. Os macrófagos estão envolvidos na ingestão, no processamento e na apresentação de antígenos para interação com linfócitos. Além disso, trata-se de células efetoras para determinados tipos de imunidade tumoral. As células NK são linfócitos não B e não T, capazes de destruir um amplo espectro de células-alvos. Essas células são reconhecidas pela presença de antígenos de superfície específicos CD16 e CD56. Possuem capacidade de ligar-se a IgG devido ao receptor de membrana para a molécula de IgG. Os mastócitos são células de coloração basofílica, encontradas principalmente no tecido conectivo e subcutâneo. Possuem grânulos proeminentes que constituem a fonte de numerosos mediadores de hipersensibilidade imediata e apresentam de 30 a 200 mil receptores de membrana de superfície celular para fragmentos de ferro da IgE. Os neutrófilos são granulosos que fagocitam e destroem antígenos estranhos e micro-organismos. Essas células são atraídas às células locais de antígenos por fatores quimiotáticos, incluindo o componente 5 do complemento ativado pelo plasma C5A, pelo leucotrieno B, pelo fator de estimulação de colônias de granulócitos, pelo GM-CSF, pela interleucina 8 e o fator de ativação de plaquetas PAF. Os eosinófilos eles vão desempenhar um papel tanto proativo quanto modulador na inflamação. Eles são atraídos até o local das reações antígeno-anticorpo pelo PAF, pelo C5A, quimiocinas, histamina e pelo LTB4. São importantes na defesa contra parasitas. E por fim, na parte de células de sistema imune, nós temos as células dendríticas, que são células fagocíticas especializadas, que são encontradas abundantemente em superfícies mucosas, que têm o papel de internalizar micro-organismos e também resíduos. São substâncias químicas produzidas ou liberadas por células efetoras após a sua ativação, possuem várias atividades biológicas e normalmente atuam na defesa do hospedeiro, todavia desempenham um papel patológico na hipersensibilidade imune. Os mediadores podem existir em um estado pré-formado nos grânulos dos mastócitos e basófilos ou podem ser sintetizados por ocasião da ativação dessas células e de algumas outras células nucleadas. Nós temos os mediadores pré-formados, que incluem histamina, quimioatraentes dos eosinófilos e neutrófilos, proteoglicanos, heparina, sulfato de cotroidina e várias enzimas proteolíticas. E nós também temos os mediadores recém-produzidos, que incluem cianinas, fator de ativação das plaquetas e metabólitos do ácido araquidônico, incluindo leucotrienos e prostaglandinas. As citocinas são diversas e incluem aqui algumas funções delas, que seriam promover a inflamação e mediar a imunidade natural, que vai incluir a interleucina 1, A6, A8, TNF, interferon-gama, sustentar a inflamação alérgica, interleucina 4, 5, 13, controlar a atividade reguladora dos linfócitos, interleucina 10, 12, interferon-gama,
atuam como fatores de crescimento hematopoético, como interleucina 3, interleucina 7, GM-CSF. Respostas a antígenos. Processamento e apresentação de antígenos. Imunógenos exógenos são captados e processados por células apresentadoras de antígenos, que incluem macrófagos, células dendríticas, células de Langerhans na pele, células de Kupffer no fígado, células da microglia no sistema nervoso e também pelos linfócitos B, onde esses internalizam os imunógenos, seja através de fagocitose ou então através de pinocitose, e apresentam fragmentos antigênicos da proteína nativa em superfície. Reconhecimento e ativação pelos linfócitos T. Os linfócitos T auxiliares reconhecem o antígeno processado e exibido apenas em associação com proteínas de superfície celular polimórficas, codificadas pelo MHC. Dois sinais são necessários para a ativação desse linfócito. Primeiro, a ligação do receptor de células T específicas para antígeno ao complexo de antígeno MHC e a coestimulação por meio de interações CD28-B7 na célula apresentadora de antígeno. Reconhecimento e ativação por linfócitos B. Após a proliferação e diferenciação terminal e a ligação do antígeno a receptores de células B, elas transformam-se em plasmócitos e esses são responsáveis pelas produções de anticorpos. No caso da IgA, ela vai estar predominantemente nas superfícies de membrana mucosas. IgM vai ser um petâmero encontrado quase exclusivamente no compartimento intravascular. IgE, um monômero de imunoglobulina mais pesado, desempenha um papel importante na hipersensibilidade imediata. Agora eu vou falar da classificação dos distúrbios de hipersensibilidade imune, em que nos tipos 1, 2 e 3 vão ser mediados por anticorpos específicos, no caso vai ser a resposta imune humoral, e na hipersensibilidade tipo 4, ela resulta da ação de linfócitos T sensibilizados, que no caso vai ser a resposta imunicelular. Todos os mecanismos definidos vão necessitar de uma exposição inicial ao antígeno, que vai desencadear uma resposta imune primária. E a exposição subsequente ao mesmo antígeno, ela vai desencadear uma resposta de hipersensibilidade. Agora, nessas imagens, vão ter respostas imunes de hipersensibilidade. A reação do tipo 1, os mastócitos e os basófilos vão se ligar ao IgE por meio de receptores de alta afinidade, e a ligação do antígeno e a ligação cruzada de complexos vão induzir a desgranulação das células e a liberação de mediadores inflamatórios. Já na reação do tipo 2, os anticorpos IgG e IgM vão se dirigir contra os antígenos teciduais ou celulares e vão induzir a ativação do complemento, que vai resultar na morte celular e na lesão tecidual. Na resposta imune de hipersensibilidade do tipo 3, os imunocomplexos circulantes, que são compostos de antígeno solúvel e IgG ou IgM, vão se depositar no endotélio vascular de vários tecidos e vai ativar a cascata do sistema complemento. Já os leucócitos polimorfonucleares e outros fagócitos vão ser atraídos até os locais de depósito de imunocomplexos por meio de receptores. E eles vão ser induzidos a sofrer a desgranulação e a fagocitar os complexos, resultando em lesão tecidual e vasculite. Já na reação do tipo 4, por meio dos receptores, as células T auxiliares elas vão reconhecer os peptídeos antigênicos das células-alvos, que vão estar ligados às células apresentadoras de antígeno, e esse reconhecimento pela célula T vai resultar em uma secreção de interleucina 2, gama-interferon e outras citocinas, que vão ser necessárias para a ativação dos macrófagos teciduais e células T citotóxicas. Já as células T citotóxicas, elas vão reconhecer o mesmo antígeno
ligado às células-alvo e vão induzir a lise por meio de perforinas e outras moléculas secretadas pelas células T citotóxicas. Agora eu vou falar da ativação não imune das reações inflamatórias, em que os sintomas clínicos e as reações inflamatórias elas podem ser iniciadas por ativação não imunológica de mecanismos efetores celulares e humorais. Os ativadores inespecíficos, eles atuam em associação a antígenos específicos, que podem desempenhar um papel importante na indução de reações de hipersensibilidade imune, observadas em muitos distúrbios imunológicos ocupacionais. Bom, dando continuidade à apresentação, vou falar agora dos distúrbios ocupacionais por hipersensibilidade imune. Que eles são mais comuns por hipersensibilidade imune, eles incluem a asma alérgica, o rinoconjuntivite, a pneumonite, por hipersensibilidade também, e a dermatite de contato alérgico. As reações vão depender do hospedeiro, da duração, do grau e do tipo de sensibilização e do antígeno. Ocorre asma alérgica e rinite alérgica quando trabalhadores sensibilizados inalam antígenos específicos. A asma ocupacional ela vai ser a mais prevalente das doenças ocupacionais imunomediadas. Nós temos uma taxa aqui nos Estados Unidos e no Japão, estima-se que 2 a 15% dos casos recém-diagnosticados de asma em adultos sejam consequência de exposição ocupacional. Tanto a asma ocupacional quanto a asma gravada pelo trabalho estão associadas à sibilância, à sensação de aperto no tórax, dispneia, tosse ou alguma combinação desses sintomas. A hiperreatividade brônquica constitui uma característica essencial da asma e caracteriza-se por um aumento de sensibilidade a estímulos tanto alérgicos quanto não alérgicos. E essa sensibilização pode resultar de uma ampla variedade de produtos naturais e substâncias químicas, que eu vou falar mais tarde, sintéticas que podem entrar na composição de uma diversidade de materiais e processos. E a exposição a antígenos de alto peso molecular geralmente induz reações de hipersensibilidade clássicas do tipo 1, mediadas por IgE. Pesquisas realizadas em trabalhadores que têm ocupações de alto risco sugerem que o agente etiológico ou a exposição constituem um fator de risco mais importante no desenvolvimento da asma ocupacional. Eu já falei ainda agora. Em princípio, qualquer agente capaz de provocar asma ocupacional também pode causar rinite alérgica ou conjuntivite alérgica, como espirros, rinorreia e o prurido nasal. Muitos pacientes com rinite alérgica podem sofrer de conjuntivite alérgica concomitante, que se manifesta por hiperemia conjuntival, prurido nos olhos, secreção ou desconforto. Em alguns levantamentos realizados sobre qualidade de vida, o impacto da conjuntivite alérgica concomitante supera o da asma em virtude de seus efeitos sobre o bem-estar físico, social e emocional no lar, na escola e no trabalho. E além disso, a rinite não controlada pode levar a complicações como sinusite bacteriana, tosse e asma. Falando agora da pneumonite por sensibilidade, ela é uma doença pulmonar parenquimatosa que resulta da sensibilização e subsequente exposição a uma variedade de poeiras orgânicas inaladas e antígenos ocupacionais relacionados. Os agentes ocupacionais que demonstraram induzir pneumonite de hipersensibilidade incluem os diisocionatos, encontrados na maioria das tintas à base de poliureterano, espumas, revestimentos e resina epóxi, na maioria dos plásticos. A doença aguda, a fase aguda dessa doença se caracteriza por febre, tosse, dispneia e mialgias, que vão ocorrer dentro de 4 a 12 horas após exposição maciça, com remissão em questão de horas a vários dias. E a forma subaguda ou crônica da doença vai estar associada à exposição prolongada a baixos níveis de antígeno, como o início insidioso dos sintomas, levando finalmente a um comprometimento ventilatório restrito e irreversível. A respeito da dermatite de contato alérgico, é uma doença de hipersensibilidade tardia do tipo 4, causada por uma variedade de agentes no ambiente de trabalho, incluindo látex, níquel, formaldeído, dicromato de potássio, tiuran, resinas epóxi, mercaptos, parabenos, quaternio 15, etilenodiamina e cobalto. Ela é causada pela exposição cutânea a óleos de plantas do gênero Toxicodendron. Sua forma mais aguda, a dermatite vai se caracterizar por eritema e endurecimento
com formação de vesículas, exudação e crostas nos estágios mais avançados. Essa doença, a forma crônica dela pode estar associada à formação de fissuras, liquenificação ou despigmentação. Com efeito, a aparência pode lembrar outras formas de dermatite, como dermatite atópica ou dermatite de contato por irritante. De modo global, essa dermatite de contato por irritante é 4 vezes mais comum do que a dermatite de contato alérgico. E por fim, as reações a irritantes não se caracterizam por uma fase de sensibilização e não levam a uma resposta inflamatória mediada por antígenos. Falando agora a respeito de antígenos que induzem distúrbios de hipersensibilidade imune relacionados com o trabalho. Podem ser de origem animal, vegetal ou química, vou falar a seguir. Ocorre em reação de hipersensibilidade imune, quando um trabalhador sensibilizado sofre exposição a antígenos no ambiente de trabalho. Falando sobre os produtos animais, a exposição ocupacional a produtos animais pode causar uma resposta imediata de tipo 1, que se manifesta por sintomas de asma e rinite agudas ou crônicas. Foi demonstrado que as proteínas do epitélio e da urina de bovinos causam asma e rinite em fazendeiros, com base nos resultados de testes imunológicos e testes provocativos brônquicos e nasais. Os insetos, incluindo o ácaro vermelho e outros artrópodes, induziram doença alérgica ocupacional em técnicos e trabalhadores de controle de pragas. Sobre os produtos vegetais, a poeira de mamona de soja e o pó de grãos de café verde são proteínas antígenos para alguns indivíduos, incluindo resposta de hipersensibilidade imediata tipo 1, que se manifesta na forma de rinite e asma. Estima-se que 10% dos trabalhadores que manipulam grãos de café verde desenvolvem sintomas mediados por IgE, particularmente rinoconjuntivite, que eu já comentei anteriormente. A antigenicidade dos grãos de café verde é destruída pela torrefação. A hipersensibilidade a antígenos do látex da borracha natural é um problema cada vez mais comum e que representa uma ameaça crescente à saúde pública. As reações de hipersensibilidade imediata tipo 1 ao látex podem ser desde leves a potencialmente fatais e consistem em urticária, rinite, conjuntivite, broncoespasmo e anafilaxia, que podem ocorrer após o contato da pele e da mucosa por via parenteral. Ainda sobre os produtos vegetais, os trabalhadores que correm risco de alergia ao látex incluem profissionais da área da saúde e trabalhadores na indústria de borracha. Os fatores de risco para sensibilização incluem aumento na exposição e atopia. A poeira de outras madeiras também pode causar asma ocupacional, incluindo carvalho, mogno, zebrano e freixo. No entanto, muitos trabalhadores em serrarias igualmente sofrem exposição significativa a fungos filamentosos. A colofônia, uma resina de pinheiro, rosina, que é usada como fluxo para a solda, provoca reações respiratórias tanto imediatas ou de resposta dupla, imediata e tardia, em trabalhadores sensibilizados. A reação consiste, provavelmente, em uma hipersensibilidade mediada por IgE ao ácido abiético. Por fim, em relação a agentes químicos, os trabalhadores em instalações industriais podem ser expostos a uma ampla variedade de agentes químicos. 2 desses agentes que foram bem estudados são os isocianatos e os anidridos. Esses agentes são de baixo peso molecular e necessitam de um aptemo para se tornarem imunogênicos. Os isocianatos são usados na fabricação de pesticidas, espumas de poliuretano e vernizes sintéticos. Existem muitos relatos de casos de problemas obstrutivos das vias respiratórias associados ao diisocianato de tolueno, ocorrendo com igual frequência em trabalhadores com e sem atopia. Fechando os agentes químicos, vamos ter que o mecanismo da doença obstrutiva das vias respiratórias ainda não foi elucidado, mas algumas hipóteses para explicar essa patogenia vão incluir efeito irritante, ação farmacológica direta, respostas às células epiteliais das vias respiratórias imunes inatas e resposta de hipersensibilidade imune. A respeito do diagnóstico das doenças por hipersensibilidade na medicina do trabalho, é importante estabelecer um diagnóstico precoce tanto para o paciente quanto para o empregador. Muitos problemas pulmonares obstrutivos, que são reversíveis com tratamento precoce adequado, transformam-se em incapacidades permanentes com exposição prolongada a agentes agressores. O diagnóstico de doenças por hipersensibilidade relacionadas com o trabalho deve incluir tanto o diagnóstico de hipersensibilidade quanto o estabelecimento de uma relação entre a doença e o ambiente de trabalho. Deve-se obter uma história ocupacional sobre possíveis exposições pregressas e atuais,
visto que a exposição precoce a determinado agente pode ter induzido asma crônica. Sobre a história e o exame físico, a investigação inicial deve incluir história detalhada e exame físico, e, quando indicados, radiografia de tórax, provas de função pulmonar e hemograma. Devem ser observados os tipos de sintomas, os fatores de agravamento e de alívio, sua relação temporal com o ambiente de trabalho e os efeitos dos finais de semana e das férias. Além disso, deve-se investigar também a história pessoal ou familiar de atopia, rinite alérgica, asma alérgica ou dermatite atópica. E o exame físico deve concentrar-se na avaliação da pele e das vias respiratórias superiores e inferiores, mas convém efetuar um exame completo para identificar sinais de doenças sistêmicas ou de outras doenças clínicas. Agora, falando um pouco aqui sobre os exames laboratoriais que a gente pode utilizar para o diagnóstico, e vale ressaltar logo que esses diagnósticos dessas doenças ocupacionais devem sempre ser confirmados com base em dados objetivos. Aqui nós vamos citar alguns exemplos desses exames ou patologias, como a eosinofilia em esfregaço corado de amostra de escarro, que é indicativo de asma e de rinite alérgica repetitiva. Também há o IgE, que frequentemente está elevado nos casos de atopia, mas ele não é um teste sensível nem específico, então não dá para estabelecer um diagnóstico com base nele. E nos casos de problemas pulmonares, tem que fazer radiografia, tanto a posterior anterior quanto a lateral de tórax, porque a gente tem que analisar para caso veja infiltrados, achatamento de tórax, hiperaeração e outros sinais de problemas pulmonares. Também podem ser realizados testes diagnósticos, que eu vou falar um pouco sobre alguns tipos agora. Primeiro, os testes cutâneos, que são úteis para saber se tem sensibilidade mediada por IgE a vários antígenos, como esporos de fungos, ácaros de poeira doméstica, pelo de animal, pólen, pena e outros. Os testes de contato, eles são usados para saber se tem sensibilização de contato. Nesse teste, são uns adesivos que são cheios de antígeno e os adesivos são aplicados na pele e geralmente tira depois de 48 horas. E os sinais de reação positiva são muito nítidos e são geralmente vermelhidão, endurecimento e até mesmo formação de vesícula. A pesquisa de anticorpos in vitro, ela é muito utilizada e a maioria dos médicos nem sabe dessa classificação. Já que eles costumam chamar de ELISA, que é um dos tipos de pesquisa de anticorpo in vitro. E esse tipo é muito usado quando não dá para fazer a reação cutânea, ou então quando o paciente tem dermatografismo muito grave, ou quando está em uso de antihistamínico de ação longa. O teste de difusão em gel, ele é um teste semi-quantitativo, que ocorre a formação de precipitado, e ele é muito usado em pneumonites de hipersensibilidade. Já os testes provocativos por inalação são aqueles onde você expõe o sujeito ao antígeno suspeito, e ele pode ser realizado tanto no local de trabalho quanto no laboratório, buscando analisar essas reações à exposição. Falando agora sobre os tratamentos, todos nós sabemos que essa situação causa impactos financeiros tanto para o sujeito quanto para o empregador e para o próprio Estado. Por conta disso, o uso de medicamentos é para controle dos sintomas. Para resolver o problema em si, há várias opções. A mais agressiva seria tirar o trabalhador do local definitivamente, tanto realocando ele para outro lugar, quanto retirando ele do emprego mesmo. Uma medida mais leve seria colocar esse empregado em uma vaga diferente desse mesmo emprego, onde ele não seja exposto. Também há a possibilidade de melhorar os fatores que desencadeiam tais reações. E caso não haja nenhuma dessas possibilidades, é de responsabilidade do empregador acompanhar e monitorar a situação do empregado. Dentro dessa situação, há o que nós chamamos de práticas não comprovadas e controversas. E nela há um nicho principal chamado de ecologia clínica, que diz que algumas síndromes decorrem do ambiente onde o sujeito se encontra. E no caso, a principal seria a síndrome de sensibilidade a múltiplas substâncias químicas. Mas a diferença da medicina tradicional para essa ecologia clínica é que a ecologia clínica utiliza testes não comprovados, ou seja, testes que não têm validade comprovada, que não foram submetidos a ensaios randomizados e nem controlados por placebo. E a ecologia clínica também utiliza procedimentos inadequados para o seu diagnóstico. E no caso, esses procedimentos inadequados são o quê?
são procedimentos que são sim capazes de diagnosticar ou tratar uma doença, mas que não necessariamente diagnosticam ou tratam os sintomas apresentados pelo paciente. E aí, para finalizar, nós temos aqui alguns exemplos de testes e tratamentos que ou não são comprovados ou são inadequados para tal evento. Exemplificando aqui, nós temos o teste para leucócitos citotóxicos, que não é comprovado para determinar a reatividade alérgica ao alimento. Também tem a análise dos cabelos, que tanto não é comprovada para detectar substâncias químicas tóxicas no corpo, quanto é inadequada para o diagnóstico de doença ambiental. A acupuntura, que já é, no caso, um tratamento, ela não é comprovada como tratamento para alívio de sintomas alérgicos. E a terapia de desintoxicação, ela é inadequada para sintomas que supostamente surgem em decorrência dessa exposição de baixo nível a produtos químicos orgânicos e inorgânicos no ambiente.